Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de Shanghai Disneyland. Vamos falar um pouquinho de como você pode conseguir planejar a sua viagem para visitar o parque mais novo da Disney no mundo. Para quem não sabe, eu estive lá na inauguração em 2016. Foi maravilhoso, com certeza um dos melhores dias da minha vida. O link aqui embaixo para vocês conferirem tudo como foi essa inauguração. E eu vou contar um pouco como foi a minha experiência para organizar essa viagem, claro, sem a parte da inauguração, que tinha todo um perrengue à parte, né? Vamos falar de como é ir para a China. Primeira coisa que você precisa, claro, é um visto para você ir para lá. Eu confesso que no começo tinha aquele meio preconceito de é um país comunista, vai ser difícil. E o processo foi bem mais tranquilo do que eu imaginava que fosse ser. O lado ruim é que o consulado chinês no Brasil, especificamente, só fica em 2 lugares. Ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, se você é de fora de uma dessas capitais, você precisa, antes de tudo, arrumar uma viagem para ir para uma dessas capitais para poder tirar seu visto. Vou contar um pouco da minha experiência no de São Paulo, que foi onde eu fui fazer. Eu sei que o do Rio fica aberto no mesmo horário que o de São Paulo, que é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Isso é importante, então é um horáriozinho bem curto, né, durante a semana. E ele fica no Botafogo. Em São Paulo, para quem conhece, fica no Jardim Europa, mais especificamente na Rua Estados Unidos. Não precisa marcar horário para você ir e você tem que preencher um formulário antes online. Não é tão complicado quanto o dos Estados Unidos, mas é aquele tipo de coisa que requer muita atenção quando você está preenchendo, né, para você deixar tudo legível, para você não esquecer nenhuma informação, não preencher nada incorreto, mas confesso que não foi dos piores que eu já preenchi para tirar algum visto. No dia que eu fui, eu não sei se eu dei muita sorte, mas eu já ouvi relatos parecidos com o meu, então vou dizer que o consulado é muito tranquilo de ir. Pra mim foi até engraçado, eu fui de carro e tem um estacionamento do lado do consulado, grudado praticamente, eu parei meu carro lá e aí eles te dão aqueles ticketzinhos, sabe? E lá geralmente marca até, né, o horário para eles poderem te cobrar depois. O processo inteiro de eu deixar o carro, ir até o consulado, fazer tudo que eu precisava e voltar, demorou exatamente 8 minutos. É muito rápido, né? Claro, não acho que todo mundo vai conseguir tão rápido, mas de novo, já ouvi relatos de pessoas que demoraram só meia hora, 40 minutos, que foi super tranquilo. Chega lá, tem uma entrada super protegida, né? Geralmente como todos os consulados, eles perguntam o que você veio fazer lá na entrada, já checam se tá tudo ok, se tem a foto, se tá tudo preenchido, o que você veio pedir. Mandam pra uma sala ao lado, tudo no primeiro andar de um casarão, assim, bem casarão estilo Jardim Europa, pra quem conhece. E você senta, tem alguns guinchês, muito menor do que o dos Estados Unidos, pra quem já foi. E aí eles te chamam, processo super rápido, a pessoa fala com você em português mesmo, e foi isso, tranquilo, né? Qual que é o porém desse visto? O visto é por entrada na China. O que significa isso? Não tem como você tirar aqueles vistos de 5, 10 anos, ficar muito tempo. É assim, entrou uma vez, eles vão carimbar, você não pode mais entrar com aquele visto. No meu caso, eu além de ir para Shanghai Disneyland, eu fui para Hong Kong Disneyland no meio da viagem. Ou seja, isso configura outra entrada na China, tá? Então toma cuidado com isso. Se você for fazer algum bate-volta para algum lugar fora da China, mesmo que seja Hong Kong, que é chinês, mas é considerado fora para esse tipo de entrada, você tem que pedir um de 2 entradas, ou sei lá, 3 entradas se for o caso, se você for para mais de um lugar durante a viagem. Online, quando eu tava pesquisando, diziam que é meio perigoso a primeira vez que você tá pedindo visto pra China pedir de mais entradas, mas eu passei, então não sei o quanto isso é verdade ou não. Se você vai ficar internamente na parte continental da China, vai pra Pequim, Xangai, pode ficar tranquilo que daí você só pega de uma entrada mesmo. Os valores, confesso que eu não lembro de cabeça e também já fazem 2 anos e eu sei que isso é o tipo de coisa que muda há muito tempo, né? Então se você tá vendo esse vídeo daqui 1, 2, 3 anos, isso vai mudar, mas também não eram valores exorbitantes. Depois que você vai lá esse dia, entrega sua papelada, que pra mim durou 8 minutos. Você pega um papel que você tem que pagar num banco específico, essa taxa, tá? E aí você vai lá e retira depois com esse comprovante do pagamento. Então tá lá, visto no meu passaporte, deixando eu entrar 2 vezes na China. Então vamos falar um pouquinho do segundo item, passagem e hospedagem. Tem muitas maneiras de ir para a China, e eu vou falar especificamente de Xangai, que é onde fica Shanghai Disneyland. Obviamente não tem um voo direto, porque é uma viagem muito comprida, mas tem muitas opções. Uma das mais fáceis que eu acho é via Europa, porque os brasileiros não precisam de nenhum visto para fazer essa escala na Europa. Então, por exemplo, a Air China faz voo via Madrid, via Frankfurt, que foi a opção que eu acabei escolhendo, e algumas outras opções na Europa. Então eu acho que é uma opção
válida pra você não ter que se preocupar com esse segundo visto. Porque o que pode acontecer é você pegar uma das outras opções via o Emirados Árabes Unidos, que daí, né, onde fica Dubai e Abu Dhabi, que daí sim você precisa tirar um visto. Uma outra opção que você também teria que pegar um visto é via Canadá, tá aí pra mudar, né? Parece que agora não precisa pra fazer escala, mas é sempre um país complicado, então fica de olho nessas opções de escala pra você ir, não só tipo, ai, quanto eu vou gastar, quanto tempo vai demorar, pra você não depois se ferrar e chegar lá e ter precisado de um visto pra você poder fazer essa escala. Então fica de olho. A passagem, eu confesso que não é tão cara, tá, gente? Quanto vocês imaginam. Eu, na época, eu lembro que eu paguei em torno de 2.000 e poucos reais, o que era o que estava custando uma passagem para qualquer lugar da Europa, por exemplo, né? Isso eu tô falando de 2 anos atrás, era outra, a moeda tava de outra maneira, o real tava valendo outras coisas, mas sempre depois, quando eu pesquisei de novo, eu nunca achei assim, nossa, é muito dispare do que, de repente, para um lugar mais longe nos Estados Unidos ou pra Europa, sabe? Então, não se assustem, pensem, ai meu Deus, eu não vou pra China nunca, porque deve ser muito cara a passagem, que não é. O que realmente é verdade é que o voo, como eu disse, é muito comprido. Então, por exemplo, no meu caso eu fui via Frankfurt e foram 2 voos de 12 horas. Chega lá, quem sofre muito de jet lag vai sofrer. Na época que eu fui eram 11 horas de diferença em relação aqui ao Brasil, então realmente você vai chegar acabado. Então não é uma viagem que eu recomendo, tipo, ah, no dia que eu cheguei vamos fazer alguma coisa. Não, tipo, deixa esse dia pro seu corpo acostumar, pra você descansar, tá? Em termos de hospedagem, eu geralmente sou muito flex, gente. Dependendo do como eu tô de dinheiro, eu fico no Airbnb, eu fico em hostel, eu fico em hotel chique, eu fico no que der pra pagar e o que tá valendo o melhor custo-benefício. Eu achei melhor não arriscar, porque quando eu fui, especialmente, eu tava sozinha e eu não falo idioma, né? Então eu resolvi pegar um hotel mesmo. Eu não peguei de uma cadeia americana, porque eles estavam com preços um pouco mais caros, mas eu acho que hoje em dia eu recomendaria o pessoal fazer isso, porque no hotel que eu fiquei não se falava inglês. Era bem mais simples, então eu acho que vale esse investimentozinho de você ficar num hotel, num Hilton, um Hyatt, essas redes conhecidas americanas, porque tá cheio lá em Xangai, pra você ter um pouco essa opção de você tirar dúvida na recepção, de você fazer um check-in mais tranquilo, tudo. Eu recomendo ficar na região central de Xangai, tá? Tem uma avenida principal lá e tem uma Praça do Povo, que eles chamam. Eu não acho que é uma viagem que você vai só pro parque. Xangai é super interessante, tem 1000 coisas pra fazer e a região onde fica a Shanghai Disneyland não tem muitos hotéis. Até quando eu fui, eu pesquisei muito isso. Os hotéis da Disney lá só tem 2 e eles são bem carinhos, né? Se você tiver a opção de ficar, fique, mas se não, vá pro centro da cidade, porque daí você pode passear nos outros dias que você não for fazer parque. Esse dia mesmo que você chegou, você pode dar uma caminhada na cidade. Eu acho que você sente um pouco mais a cultura ficando lá do que tentando achar alguma coisa mais próximo da Disney, que é realmente afastado do centro de Xangai. Terceiro ponto, idioma, que eu já falei um pouquinho aqui. Eu adoro aprender idiomas, mesmo que eu não fale a língua. De repente, quando eu vou para um país novo, eu gosto de aprender algumas palavras, mas eu confesso que em mandarim foi muito complicado. Então eu tentei, juro, mas eu, no final das contas, era uma pessoa indo para lá pela primeira vez sem nenhuma palavra no idioma local. E foi bem complicado, tá? Não vou mentir aqui pra vocês. É complicado sim, é tudo muito diferente. Você não consegue entender o que as coisas que tá escrito em nenhum lugar. Xangai é uma cidade bem cosmopolita, apesar de ser um lugar comunista e tal. Ela é super aberta pro ocidente, então tem Starbucks, tem Mac, você vai ver de tudo, tem loja da Apple, e aí do outro lado tem uma coisa super chinesa, um templo, uma mistura maravilhosa que eu me apaixonei. Mega cidade, amei. Mas tem essa questão que, tipo, não tem muita facilidade pra quem não fala o idioma, tá? A única exceção é mesmo no transporte público. O metrô de Xangai é impressionante. Tem, assim, em cada esquina, você vai pra qualquer lugar. Ele é muito completo mesmo. Tá limpo, várias estações estão novas. Realmente, muito bacana o metrô. E nele, sim, tem o nome das estações em inglês. O mesmo acontece quando você tá se locomovendo nas ruas. Todas as placas têm um nome em mandarim e tem um nome em inglês. E tem uma coisa que eu achei muito legal, que eles colocam se tá indo do leste pro oeste, se tá indo pro norte e sul. Pra quem não tá acostumado a ver mapa com esses pontos, eu recomendo ficar um pouco familiarizado quando você for pra Xangai. Ajudou pra caramba isso. Além disso, outra coisa que me ajudou foram as boas e velhas mímicas. Sim, eu realmente, quando você, sei lá, tô no meio da rua e não estou sabendo me achar,
você tem que parar e tentar perguntar pra alguém. E as pessoas não falam inglês. Então eu fiquei muito bom em mímica, né? Eu brinco que eu tava procurando a loja da Disney que fica bem lá no centro de Xangai e eu consegui perguntar em mímica pra um chinês na rua se a loja da Disney ficava perto do rio Pudong, que é o principal rio da cidade, e ele me entendeu, e eu segui as dicas dele e consegui chegar. No fim das contas, eu não acho que é uma viagem, e eu não acho que nem a Disney de Xangai é um parque para novatos. Tem que ser uma pessoa mais viajada. Não acho que, nunca fui nem para Orlando e agora eu vou para Xangai. Você vai penar muito. No mínimo, tem que ter uma noção boa de inglês, porque caso você encontre alguém que fale o idioma, vai ser um pouco de inglês. Mesmo dentro do parque, que não são todos os cast members que falam inglês, quando falar vai ser um pouquinho de inglês, não vai ser português nem espanhol. Quarto ponto, Shanghai Disneyland. Quantos dias eu preciso, como eu chego, o que eu faço quando eu vou pra lá. Bom, a Shanghai Disneyland tem uma vantagem maravilhosa, assim como em Hong Kong, assim como em Paris e assim como em Tóquio, que é você consegue chegar nela com transporte público. Então lá você consegue chegar, tem uma estação de metrô da Shanghai Disneyland, então basta você olhar esse mapa com 1000 estações que eu comentei, o metrô maravilhoso que tem em Xangai, vê lá as baldeações, ele funciona como qualquer metrô, e você chega na Shanghai Disneyland, sai, caminha um pouco, já tá lá na entrada do parque. Eu particularmente recomendo 2 dias para você visitar esse parque com calma. Apesar de ser só um parque no complexo, tá? E tem aquelas lojinhas, né, lá fora, como tem ali, tipo, no Disney Springs, pra quem conhece Orlando, Downtown Disney lá da Califórnia. Não é muito grande, mas tem essas opções fora. O parque, ele é muito grande, territorialmente falando, tá? Ele já abriu com bastante opção de atração e ele é muito complicado de você ficar caminhando, assim, no bom sentido, né? Porque daí ele é espaçoso, é gostoso de você andar, mesmo quando tá cheio você não fica aquela coisa de esbarrar nas pessoas, mas significa que você vai caminhar muito. Tem muitas atrações exclusivas, como vocês podem ver aí no vídeo que eu coloquei da inauguração. Eu recomendo 2 dias pra você ver com calma o parque. Lá dentro é super fácil de andar, como qualquer parque da Disney, pega o mapa e vambora, mas não é todo mundo que vai falar inglês. E as atrações também não são em inglês. São Piratas do Caribe, de lá você entende o que tá acontecendo, né, porque é super visualmente lindo, explicativo, mas não é inglês. Então já é legal também ser preparado com essa ideia. Se, em último caso, você só tiver um dia, eu recomendo fazer as coisas exclusivas que tem lá. Então, eu recomendo dar uma boa passeada no castelo, que é o maior castelo do mundo e é super bacana. Eu recomendo ir na Montanha-Russa do Tron, mesmo que ela esteja sendo construída no Magic Kingdom, vale muito a pena. No Piratas do Caribe de lá, que é um dos melhores brinquedos da Disney no mundo. Eu recomendo ir em toda a área da Adventure Isle, que tem uma montanha lá e tem 2 atrações dentro dela, que é a Roaring Rapids e o Camp Discovery. Eu particularmente não gostei tanto da Roaring Rapids, mas são 2 atrações exclusivas que você só encontra na Shanghai Disneyland. Então tem que ir e tirar a prova por você, ver o que você acha. Vou colocar o link aqui para as matérias que eu falo mais a fundo de cada uma dessas atrações. Quinto, vamos falar de outros aspectos da China que é importante você saber. Por exemplo, o dinheiro, né? Eles têm, a moeda local é o Yuan ou Renminbi, tem esses 2 nomes. É aquela tipo de moeda que, assim, 10.000 yuans equivale a 5 dólares, sabe? Então, eu pesquisei bastante sobre isso antes de eu ir e no final das contas o que eles sugeriam é: troca o dinheiro no aeroporto. Primeiro por conta dessa questão toda do idioma e tal, e eles sempre falam assim, talvez a taxa seja um pouquinho maior do que fora do aeroporto, mas não é aquela roubalheira que, por exemplo, aqui quando você vai no Brasil, ou mesmo em alguns outros países lá fora, que quando você troca no aeroporto é a pior taxa do mundo. Não, lá é uma taxa ok, então vale a pena a segurança do aeroporto pra você trocar. Sempre leva aquele coisinho, né, de esconder o dinheiro embaixo aqui da roupa, né, pra você poder fazer a troca toda no aeroporto. Cartão de crédito é super aceito também. Outra coisa que é importante a gente falar é um pouco dos costumes locais, né? Então o pessoal me pergunta muito sobre o povo chinês, né? Mas como eles são, sei lá, tenho a impressão que eles são meio durões, meio porcos, meio... sempre umas coisas bem negativas. A realidade é assim, gente, eles são mais seriões e fechados, e aí isso pode parecer que eles são mais grosseiros, digamos. Mas a conclusão que eu cheguei depois de passar 3 semanas lá na China é que é muita gente e é um tanto caótico, assim, o país, principalmente as cidades grandes que eu fui. Então eu acho que essa é uma maneira das coisas poderem funcionar, sabe? Eu não acho que eles têm essa coisa de ter que ser super simpático e demorar 3 horas pra te atender, porque tem bilhões e bilhões de pessoas, então não precisa fazer o negócio mexer.
Sabe? Foi muito uma sensação que eu tive, assim. Eu acho que a gente precisa ser mais pragmático para as coisas funcionarem, então vamos ser pragmáticos e com isso acabamos sendo mais sérios, sabe? Fato é que você se acostuma, e no final das contas, gente, é só uma cultura diferente da nossa, sabe? Então ninguém tá errado ou certo. Eu acho que eles têm um jeito de fazer as coisas, a gente tem o nosso. Você tá na casa deles, você tem que se acostumar. Eu me acostumei, a viagem foi ótima, voltaria tranquilamente, especialmente para Xangai. Em termos de limpeza, organização, numa boa, quem mora em São Paulo que nem eu vai achar bem parecido com aqui ou com qualquer outra metrópole do mundo. Tem lugares bem mais limpos, tem lugares sujos, tem uma outra pessoa que cospe sim na rua. Eu achei até que era um pessoal mais velho que fazia isso, não um pessoal muito da minha idade. Mas é isso, gente, não é nada assim, nossa, que porqueira, ai, o cheiro, é muito parecido. Outra coisa que eu falo bastante com o pessoal também é a questão da poluição. Isso existe, isso é fato, não tem o que fazer. Eu dei muita sorte quando eu tava em Xangai, eu não peguei dias de muita poluição, eu não senti tanto. Quando eu fui pra Pequim, eu peguei e foi bem cruel, gente. Eu tive que usar aquelas máscaras, sabe, as máscaras tipo dentista, médico, e incomodava a garganta assim mesmo. Eu baixei um app muito legal, eu vou colocar o link aqui pra vocês, que é exatamente pra medir como que tá a poluição da cidade, então de repente pode te ajudar a fazer algumas escolhas. Ah, será que hoje eu faço uma coisa mais interna porque a poluição tá ruim? Será que eu levo a máscara porque hoje o dia tá ruim? Pode te ajudar a fazer as escolhas quando você for. Mas pra terminar eu quero falar do sexto ponto e último ponto, a internet. Você não vai conseguir acessar várias coisas, tá? Então tome esse cuidado quando você for, pesquisa tudo de antemão, dependa o menos possível da internet lá, porque você não vai conseguir acessar vários dos seus sites de sempre enquanto você estiver na China, legalmente falando. Então tomem esse cuidado antes, porque eu já vi muita gente se ferrar por conta disso. Vai, não lembra que é bloqueado tudo lá e fica dependente do celular. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei, não dá pra falar tudo sobre esse país incrível que é a China, mas espero que eu tenha tirado pelo menos algumas dúvidas, especialmente sobre Xangai, como ir pra lá, pra você poder finalmente visitar esse parque incrível que é a Shanghai Disneyland. Gente, é realmente tudo que o pessoal fala e mais. Vale muito a pena a visita para Shanghai Disneyland e está longe de ser difícil, gente. Dá para ir tranquilo. Mandem perguntas aqui se vocês tiverem. Entrem lá no site que tem bastante material sobre a Shanghai Disneyland. No nosso Instagram também tá o link aqui. Eu sempre falo bastante da Shanghai Disneyland. E espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ficar de olho nesse e outros vídeos aqui do Parkaholic. Gente, tchau, tchau!